paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Já pensou em desistir? Tem vontade de parar? E quanto mais você grita, Deus contigo quer contar. Quem olha pra você não enxerga sua dor, porque seu sorriso, seu abraço e o seu olhar é de vencedor. Desafios de gigantes você tem enfrentado, mas o que eu acho interessante é que você é pequeno. Mesmo assim, nenhum gigante consegue te intimidar. Será que entende agora? Porque Deus contigo resolveu contar. Seja o nome do Senhor Deus. Glória a Deus. Escute. Não é fácil seguir em meio à escassez, as portas fechadas no tempo do não. Mas quem te chamou, te escolheu pra vencer. Não desista de lutar, porque Deus, Ele não desiste de você. Desafios de gigantes você tem enfrentado, mas o que eu acho interessante é que você é pequeno. Mesmo assim, nenhum gigante consegue te intimidar. Será que entende agora? Porque Deus contigo resolveu contar. Aleluia. Desafios de gigantes você tem enfrentado, mas o que eu acho interessante é que você é pequeno. Mesmo assim, nenhum gigante consegue te intimidar. Será que entende agora? Porque Deus contigo resolveu contar. Ele resolveu contigo contar. Ele resolveu contigo contar. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor Deus nesta tarde, neste dia. Que Deus abençoe você que vai me assistir do outro lado. Você que já está conseguindo me assistir aqui pela página. E você que vai ver esse vídeo depois, compartilha para abençoar a vida de alguém. Eu sou a missionária e cantora Fabiana Dornelas e eu sempre estou aqui para trazer uma palavra para abençoar o seu coração. Amém, queridos? Eu hoje quero compartilhar com vocês uma palavra muito bonita que se encontra no livro de João. Eu já vou adiantar para você procurar aí na sua Bíblia, porque antes disso eu quero falar sobre a minha postagem de ontem, tá bom? Eduardo, fecha aqui um pouquinho essa porta. Então, queridos, o que eu quero compartilhar hoje com vocês na Bíblia é João capítulo 5 e versículos do 1 até o 9, tá bom? Queridos,
como os irmãos sabem, né? Alguns dos irmãos já sabem, eu sou uma futura psicóloga, não é? E ontem eu quis fazer aqui com aquelas pessoas que me seguem, aquelas pessoas que sempre estão aqui me acompanhando. E tá chegando o final do ano, não é? Eu sei que muitas coisas aconteceram, mas todavia Deus te fez permanecer de pé, não é? Eu sei que algumas coisas aconteceram com você no começo do ano, durante o ano, que você até talvez pensou: Deus, eu não consigo chegar até o findar desse ano. Mas glorificado seja o nome do Senhor que você chegou, né, queridos? E, queridos, você sabia, quando nós estamos passando por uma prova, uma situação difícil, né? A gente costuma achar que a gente não tem muito a oferecer. A gente costuma achar que a gente não tem nada, na verdade, para oferecer. Olha só, queridos, a Bíblia diz que, só ressaltando aqui para vocês entenderem, a Bíblia diz que quando o profeta Samuel chega à casa de Davi, não é? Muitos foram apresentados ali, mas nenhum era o escolhido do Senhor. De repente, alguém que estava menos visível, estava lá no campo cuidando das ovelhas. Alguém que não tinha tanta aparência quanto seus irmãos, talvez até por causa da idade, né? Porque, como disse o pai Jessé, ele é o menor da casa. Então, talvez assim, um jovem ainda imaturo, que ainda está no seu período de formação, ainda não está tendo muito o que mostrar. Mas você veja, queridos, que parece ser uma pessoa que não tem muito a oferecer. Mas o Senhor diz: eu, Samuel, não vejo como o homem vê. O homem, ele só vê o que está diante dos olhos. Mas eu, Deus, vejo o coração, não é? Nessa análise que eu fiz psicológica aqui com os irmãos aqui na minha página, eu pude perceber que tem algumas pessoas que não entenderam a postagem, mas teve gente que se deixou mesmo, se expressou mesmo nos comentários, né? Eu postei ali acima assim: quem pode me dizer uma palavra de carinho, não é? E eu notei que muitas pessoas se mobilizaram para dizer uma palavra de carinho para mim, não é? E algumas das pessoas que se mobilizaram são pessoas que me acompanham aqui e são pessoas que eu já conheço um pouco, né? E são pessoas que me mandavam muitas mensagens dizendo assim: olha, irmã, eu tô passando por isso, por aquilo, eu não vou chegar no final do ano, eu não vou isso. São pessoas que acham que não tem mais nada, que não tem mais o que oferecer, mas o que você pôde observar ontem, que você tinha muito a oferecer, né? Tinha gente que tinha muitas flores dentro do coração para me oferecer. Teve gente que me ofereceu muitos corações. Teve gente que me ofereceu versículos da Bíblia, palavra de conforto, palavra de carinho. Então, queridos, com essa análise psicológica eu pude observar que tem pessoas que acham que não tem muito o que oferecer, não é? E não entende o porquê Deus te escolheu. Mas Deus te escolheu porque tem muito aí dentro de você. Amém? Muito obrigado pelas palavras de carinho que os irmãos postaram aqui na minha postagem de ontem. Muito obrigado. Vocês têm muito potencial dentro de vocês. O final do ano tá chegando e esse é o momento para a gente expressar só coisas boas, não é? Porque até aqui nos ajudou o Senhor, tá bom? Beijo para todos vocês que me deixaram uma palavra de carinho. Eu sei que vai chegar o final do ano assim e o meu coração já está se enchendo de felicidade em ver que nada está perdido, né? Estamos numa geração em que tantas coisas ruins têm nos acontecido, mas existem pessoas que têm tantas coisas boas para dar, não é? Só de olhar cada postagem, cada mobilização para me dizer uma palavra de carinho, eu pude perceber que vocês têm muito para dar. Amém? Eu quero compartilhar hoje com você uma palavra gloriosa que se encontra no livro de João. Eu vou depois compartilhar com os irmãos lá no meu story, no Instagram, né? As mensagens lindas que eu recebi, tá bom? João capítulo 5 e versículos do 1 ao 9, queridos. Abra o seu coração, abra a sua Bíblia, eu vou compartilhar essa palavra com você. Amém? Olha só. A cura de um paralítico de Betesda. E a palavra diz o seguinte:
Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? Eu gostaria que você do outro lado repetisse isso comigo e dissesse assim: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Glória a Deus. Se você puder compartilhar, compartilhe essa live. Queridos, estamos diante de um texto onde fala que um homem há 38 anos, não é? Estava com uma enfermidade, era paralítico. E estava ali na beira daquele tanque chamado Betesda, esperando que de ano em ano o anjo vinha, agitava as águas e o primeiro enfermo que entrasse recebia o seu milagre. E a Bíblia diz que Jesus ali passando e sabendo do problema daquele homem, chegou perto dele e disse assim: queres ficação? Jesus estava dizendo: queres ficar curado? Queres ficar bom? Você quer voltar a andar? Você quer reconstruir a sua vida? Era isso que Jesus estava perguntando. A Bíblia diz que ele vai explicar a Jesus. E com a explicação que ele dá, olha, eu quero, mas toda vez que o anjo vem agitar as águas, eu vou, mas outro passa na minha frente. E Jesus disse assim: olha, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que ele andou e ficou curado. Queridos, esse texto nos ensina muito, porque existem pessoas que, até quando a gente diz 38 anos, tem pessoas que se admiram e dizem assim: 38 anos, paralítico é muita coisa, perdeu muito da vida. Mas você acredita que tem pessoas que têm 50, 60, 30 anos de enfermidade e não tem o mesmo desejo daquele paralítico de ficar são, de ficar curado? Sabe por quê, querido? Porque quando Jesus chega dizendo para ele assim: queres ficar são, queres ficar curado? Isso nos ensina muito. Porque às vezes você tem uma enfermidade, talvez a sua paralisia, não é? Aquilo que te impede de ficar erguido, de ficar em pé, talvez não seja uma deficiência no corpo, mas às vezes é uma deficiência no seu espírito. E tem pessoas que têm deficiência no seu espírito, no seu interior, tem deficiências psicológicas, muitas deficiências. Tem pessoa que é deficiente de não poder escutar. Tem pessoas que é deficiente porque não consegue receber conselhos. Tem pessoa que é deficiente porque não consegue largar um costume que tem. E passa anos e anos e anos assim. E não quer ficar curada. Sabe por quê, querido? Porque nós que fazemos a obra do Senhor, nós conseguimos observar mais ou menos um pouco do povo de Deus. Principalmente o povo de Deus. Às vezes a gente olha e tem alguém com uma paralisia. Tem alguém como aquele paralítico do tanque de Betesda. Tem alguém que tem uma deficiência que lhe impede de ficar em pé e seguir a sua vida, de evoluir, de ir à frente. Porque aquela deformidade naquele homem impedia de que ele tivesse uma vida comum.
Impedia de que ele estivesse no meio da sociedade fazendo as outras coisas que todo mundo faz. E tem pessoas que é assim, tem pessoas que são deficientes, não conseguem sair do lugar, não conseguem ir mais à frente, não conseguem crescer em Deus, não conseguem crescer espiritualmente, não conseguem evoluir, porque tem uma deficiência, mas eis a questão. Tem pessoas que a gente percebe que tem uma deficiência. Aí a gente chega lá e a gente faz a mesma coisa que Jesus fez. Você quer ajuda? É mesmo que a gente está dizendo, você quer ficar curado disso? Aí a gente começa a aconselhar. Diz assim, olha, não faz assim. Não faz assim. Você tenta ajudar. Mas o que mais choca a gente é que as pessoas se encontram deficientes, prostradas, mas não querem ficar sã. Não querem ficar curada. E Jesus nos ensina muito. Ele não chega dizendo, toma a tua cama e anda. Não. Ele chega dizendo, você quer ficar são? Porque existe um querer. Existe um livre-arbítrio. Você precisa aceitar que quer. Você precisa tomar uma decisão. Eu quero. Porque se você não quiser, ninguém pode te obrigar. Porque quando é uma criança, um adolescente, a gente pega, a gente ajeita, aconselha e tudo bem. Mas quando é um adulto já formado, como aquele homem, 38 anos, na beira de um tanque, não tem como a gente pegar e dizer aqui, olha, você vai ter que aprender. Então é necessário que parta uma decisão da pessoa. Eu quero ser liberto disso. Eu quero tirar essa deformidade da minha vida. Eu quero ser curado desse mal que não me deixa ir à frente. Eu quero ser curado disso que não me deixa evoluir. Às vezes, queridos, os seres humanos, a gente percebe que tem uma deformidade em uma área da vida. Mas é impressionante como existem pessoas que não querem ficar curadas. Você chega, mostra, aconselha. Tem um ditado que diz assim, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu já digo ao contrário. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a perceber que conselho é tão bom que se alguém soubesse o quanto é bom um bom conselho, a gente saía e pagava fortunas em um conselho. Porque às vezes um conselho que você não recebeu, você poderia ter evitado muitas tragédias na sua vida, né? Tem conselhos mesmo que hoje eu olho para trás e eu percebo que a minha mãe, o meu irmão também me deu tanto conselhos que eu olho assim, eu digo assim, se eu tivesse obedecido esse conselho, teria sido diferente aqui. A gente analisa e diz assim, se eu tivesse tomado esse conselho, tinha resolvido essa parte da minha vida. Então, o que é que estamos dizendo? Estamos diante de um texto, queridos. Estamos diante de um texto aonde você vai observar que está ali um homem, 38 anos, na beira de um tanque à procura de um milagre. E um dia apareceu Jesus, que percebeu que ele estava com uma deficiência e que precisava de uma cura. Então Jesus se aproxima e pergunta, queres ficar são? E ele diz, quero, porque a ação dele é, Senhor, olha, eu quero. Mas o problema é que toda vez que eu vou, alguém passa na minha frente. E Jesus disse assim, olha, toma a tua cama e anda. E o homem andou. Às vezes tudo o que você precisa é abrir o seu coração e aceitar um conselho de alguém. Às vezes tudo o que você precisa para ser curado dessa deficiência que você tem, seja lá em qualquer área que for, é só de aceitar que você precisa ficação. É só você dizer, eu quero ficação. Aí eu costumo observar alguns vídeos no YouTube de pessoas com deficiência física.
E tem pessoas que nos enchem de alegria, porque são pessoas, querido, que às vezes não tem os dois braços, não tem nem as pernas, só o cotoco pulando e consegue fazer tudo que talvez eu e você não conseguisse fazer. E a gente começa a entender, meu Deus, por que essa pessoa não tem braço, não tem perna, não tem olho, não tem isso, não tem aquilo, faz tudo isso e eu não consigo fazer? O porquê? Eis a questão. É porque ali está as pessoas com desejo de que quer ficar são. E deixa eu dizer uma coisa para você, que me andará suderá. Aquele que quer ser curado, aleluia, ele consegue a sua cura. Aleluia, porque a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você diz assim, eu quero, você consegue. Aleluia, porque tem pessoas que querem evoluir, querem conseguir as coisas, querem ir à frente, mas não saem do lugar, não tomam atitude. E às vezes a única coisa que você precisa é admitir. Quero, preciso, pronto, resolvido, curado. Mas tá lá vendo a deformidade, tá lá vendo a deficiência, mas continua chegando e dizendo que não. Olha o que ele vai dizer, ele diz assim que... E disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha só. Ele diz assim, quando a água é agitada, não tem ninguém que coloque ele no tanque. Você sabia que tem pessoas que às vezes têm até dificuldade de sair do lugar? Porque às vezes nós estamos vivendo numa situação em que falta pessoas para nos dar um conselho. Falta alguém para nos dar uma palavra. Falta alguém para falar para a gente da parte de Deus. É verdade. Não é? Mas, às vezes, se apresenta em nossa frente pessoas como se apresentou Jesus. Tem pessoas que se apresentam em nossas vidas, que aparecem em nossas vidas, como Jesus apareceu na vida daquele coxo, daquele paralítico. E às vezes com uma palavra, às vezes com uma atitude, às vezes com um conselho, está te dizendo, quer ficar curado? Mas você não dá ouvido, você não se importa, você simplesmente não quer mudar, você não quer. E até o que você não quer, nem Deus pode te obrigar a querer. Porque ele não chega dizendo, eu vou te curar, não. Queres ficar curado? Você quer? Jesus, a gente entende que estava disposto. Se ele dissesse não, Jesus ia embora. Tem um ditado que diz assim, que o pior cego é aquele que não quer ver. Porque às vezes você vê que tem alguém que tem com deficiência de cegueira, pega ônibus, pega isso, pega aquilo, a gente fica admirado, meu Deus, se eu fechar os olhos eu saio batendo em tudo. É porque aquele ali tem tanta vontade de ver que acaba acertando tudo. Tem gente que não sabe, nem enxerga e sabe ler. E tem gente que tem os dois olhos e nem ler sabe. É a vontade. É o desejo que falta. É a atitude que falta de dizer assim, eu quero, eu faço, eu posso.
Então, em nome de Jesus, assim te diz o teu Senhor, recebe o conselho do Espírito Santo de Deus. Aceite o conselho do Espírito que vem dizendo hoje para você. Você quer ficar são dessa debilidade, dessa dificuldade, dessa atrofia que atrapalha a sua vida, o seu crescimento, que te impede de ficar de pé. Queres ficar são? É isso que o Espírito está perguntando a você do outro lado, através desse vídeo. Você quer ficar curado? Porque se você quiser, é hoje que você sai de dentro desse quarto, você sai dessa depressão. Se você quiser hoje dar a volta por cima, hoje foi o último dia que alguém viu você chorando. Mas você precisa querer. Você precisa tomar uma atitude, porque o Espírito Santo, ele sempre vai falar ao teu coração, mas você precisa se movimentar. Você precisa fazer alguma coisa. Deus não gosta de gente parado. O que eu acho lindo é no começo da Bíblia, no Gênesis, quando a gente vai ler. A Bíblia diz que a terra era sem forma, vazia, não existia nada. Mas o Espírito Santo de Deus, ele se movimentava por cima das águas. Oh, labachudeha. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa sair do comodismo. Eu quero mudar. Eu quero abandonar essa deformidade. Talvez o Espírito Santo tenha enviado pessoas no teu caminho para dizer, olha, tá errado, mas você não faz nada para acertar. Isso impede o teu crescimento, homem. Isso impede o teu crescimento, mulher. Impede que você vá à frente, que você evolua, que você pare de ser paralítico. Aí passa 30, 40, 50 anos mais do que aquele paralítico. Com essa deficiência em você, só consegue dar conselho para as pessoas tirar a deficiência. Mas a sua deficiência, você não consegue. Não consegue. O ano passado, eu contar em rápidos detalhes, eu sofri uma experiência com Deus. Eu tinha uma dificuldade, queridos, de chegar à frente para cantar. Uma dificuldade muito grande. Muito grande. E o Senhor tinha uma promessa comigo assim no louvor desde o ventre da minha mãe. Mas eu tinha assim uma vergonha fora de sério. Eu lembro que a última vez que Deus puxou minhas orelhas, eu tinha 6 anos de idade, quando Deus chegou e puxou as minhas orelhas, porque havia um culto em cima de um caminhão e minha mãe me mandou cantar e eu tinha muita vergonha. E naquele dia eu fui para casa e o Espírito Santo de Deus me cobrava e ele dizia, eu te chamei para o louvor, por que você não cantou? Mas eu não conseguia, porque na minha vida havia uma deficiência chamada vergonha, timidez. Eu não conseguia me erguer, eu não conseguia me posicionar diante daquilo que Deus queria, porque eu tinha muita timidez, muita vergonha. E o Senhor, a primeira vez que o Senhor me colocou para cantar, eu lembro que eu gravei o CD e eu comecei a cantar nas igrejas pequenas com meu esposo, uma grande dificuldade para chegar na frente. Quando eu estava indo para a igreja, era como se eu estivesse indo para uma cadeira elétrica, porque grande era a aflição do meu coração. E eu lembro, queridos, que o Senhor, ele dizia para mim que eu precisava me posicionar. Ele sempre quando eu orava, eu dizia, Senhor, tira essa timidez de mim. Ele dizia pra mim, Fabiana, você quer? Eu dizia, quero. Ele dizia, então se você quer e eu quero, vai, que essa timidez vai sair. E havia uma atitude da minha parte. Toda vez que me dava vontade de correr, eu ia. Eu lembro que a primeira vez que eu cantei numa igreja, eu ainda não tinha CD, eu ainda estava formando playback. E uma irmã me fez um convite na porta, na igreja, eu cantei numa igreja, a irmã me fez um convite, olha, venha cantar na festividade. Só que em Pernambuco, as festividades de círculo de oração, a casa fica cheia. E eu disse a ela, eu venho.
E no dia da festividade eu fui. E quando eu cheguei de longe, que eu olhei do carro, eu já vi. A igreja estava lotada, a igreja porte médio. Estava lotada, a janela estava que não cabia mais ninguém, de tanta gente. Né? Que fica aquelas... Um círculo de oração, encontra com outra, a igreja cheia. Quando eu cheguei na porta, a sensação era de correr. Eu digo, eu vou correr. Mas ao mesmo tempo, era aquilo que Deus me queria. Mas eu dizia, eu vou correr. Não é? E era uma deficiência que me impedia de me reerguer, de ir mais à frente, de evoluir, queridos. Interessante que a moça da recepção, ela falou assim pra mim, olha só, você foi convidada por alguém, você veio pra visitar, pegando as informações, e quando eu ia dizer assim a ela, eu tô visitando, quando eu ia dizer a ela, aí meu esposo passou na minha frente e disse assim, ela foi convidada pela dirigente. Eu digo, pronto, morri. Quando ele disse isso, ela pegou na minha mão, segurou e disse assim, eu vou te levar, que a dirigente já preparou um lugar pra você lá na frente. Quando ela disse isso, queridos, eu gelei dos pés à cabeça. Eu tava calada no meu canto, mas dentro eu tava dando grito de horrores, dizendo, me tire daqui. Não é, queridos? E olha, queridos, e eu lá, sentada, sabe por quê? Porque um dia Deus perguntou, Fabiana, você quer que essa timidez saia? Eu disse, quero. Ele disse, então fica na brecha. E eu fui, queridos, e tava lá. E começaram a dar as oportunidades. E eu tinha vontade de correr, mas eu tinha dito a Jesus que eu queria ficar curada. Então eu tinha que ficar na posição para receber o meu milagre. E eu lembro que a partir daquele dia, querido, tudo foi diferente na minha vida. Eu lembro que outra vez eu fui cantar. E a primeira vez que eu fui cantar foi numa cruzada. Uma cruzada muito grande lá no Pernambuco, a Cruzada Boas Novas. E a primeira vez, o dirigente perguntou, Fabiana, você já cantou em cruzada? E eu disse sim, mas na verdade não era não. E ele disse, agora é a sua vez. E eu lembro que a rua estava cheia, um grande palco, muita gente. E eu fui cantar, morrendo, mas eu cantei. Aleluia! E há uns 2 anos atrás, em Pernambuco, todo mundo só me conhecia de cantora de multidões, não é? E hoje eu tenho uma grande dificuldade de cantar para poucas pessoas. Eu me sinto perdida, só consigo cantar para muita gente. Então veja como as coisas mudou. Quando você quer, você consegue. Aleluia! Queridos, então, queridos, é isso. E não outra coisa que ele está perguntando àquele paralítico que havia 38 anos na beira de um tanque. Queres ficar curado? E ele mostrou a causa. Senhor, sim, mas toda vez que eu vou, que os anjos agitam as águas, eu vou, mas alguém passa na minha frente. E Jesus disse, então pronto, esse não é mais o aperreio. Já que você quer, eu também quero. Toma a tua cama e anda. Aleluia. Você tem que querer sair do lugar. Você tem que querer evoluir. Você tem que querer que essa deficiência saia da sua vida. A atitude tem que partir de você. Amém, queridos? Eu quero encerrar orando por sua vida. Posso orar por sua vida? Pai amado, Pai querido, eu oro, Senhor, por cada vida que se encontra do outro lado. Continua glorificando o teu nome na vida dos teus filhos. Pai amado, Pai querido, visita cada coração que se encontra aqui diante desse vídeo. Ah, Pai, tu sondas, tu conheces a necessidade de cada um. Muito obrigado por renovar as nossas forças aqui na frente dessa live. Muito obrigado por cada vida que aqui chegou. Continua, Senhor, glorificando o teu nome na vida dos teus filhos. Continua, Senhor, abençoando. Ah, Senhor, visita o enfermo, da alma, do espírito, aquele que está com depressão, Senhor, na autoridade do teu nome, Senhor, eu repreendo aqui diante desse vídeo. Ah, Pai, aquela porta que está fechada, o Senhor é Deus do impossível, tem poder para abrir, que o teu nome possa ser glorificado na vida desse homem, na vida dessa mulher. Muito obrigado pela tua presença gloriosa, que invadiu o nosso lar, invadiu o nosso ambiente, Senhor, para nos fortalecer. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, queridos. Tá? Seja abençoado através desse vídeo. Queridos, eu estou com alguma dificuldade de compartilhar esse vídeo na frente do meu perfil, né? É certo que algumas pessoas que me acompanham, que estão no meu perfil, estavam acostumados com essa live, não é? E eu já dei aviso para as pessoas passarem aqui para a página, porque eu estou fazendo a live aqui na página oficial, porque o certo é esse, né? Por quê? Porque algum tempo atrás eu tinha um perfil e eu já tinha esse perfil há 7 anos, né? E bastante tempo. Então, a maioria das pessoas que me acompanhava nesse perfil, foi difícil porque o meu perfil foi excluído pelo Facebook porque estava sendo hackeado. Então meu perfil foi excluído. E quando foi excluído, essas pessoas ficaram dispersas. Tem algumas pessoas que estão aqui na página que eram do meu perfil antigo. Então, pelo fato deles terem curtido a minha página, quando foi destruído o meu perfil, eles continuaram aqui comigo, não é? Mas quem não estava aqui na página, eu não sei como ficou. Inclusive chegou algumas pessoas que disseram: irmã Fabiana, a senhora me bloqueou, mas na verdade eu não bloqueei. O Facebook foi destruído e as pessoas não curtiram a página, ficaram de fora, não é? Por isso que é muito importante que você curta essa página, tá? Veja aí como faz para você seguir, clique em seguir, que é para toda vez que eu estiver aqui ao vivo, você possa receber notificação da página, sabe? Você clica no curtir e depois clica em seguir, porque aí a página vai te mandar as notificações, tá? Toda vez que tiver alguma publicação nova, ela já vai te avisar automaticamente, tá bom? Porque a gente tá entrando num horário meio incerto e eu marquei, a gente avisa no Facebook, mas as pessoas não visualiza. Então, você que gosta de assistir as minhas lives, curte aqui a página e clica em seguir para receber as novidades, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, ó. Beijo grande, viu, irmã Maria da Conceição? Tem alguns irmãos aqui que me acompanham. A irmã Maria Lúcia, a irmã Maria da Conceição, o irmão Anderson Santana. Muito obrigado pela participação de vocês, tá, queridos? Que Deus possa abençoar muito vocês. Vocês viram a página, queridos? Pra vocês verem como isso é sério, a página, essa página que nós estamos, ela tem 5.130 e poucas curtidas. Mas por que só tem vocês aqui assistindo essa live? Porque as pessoas clicam em curtir, mas se esquece de seguir a página. Então toda vez que eu entro aí ninguém vê, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Ó, curte meu canal, se inscreve no meu canal no YouTube, tá, gente? Se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram.